Para falar agora, aqui na Trilha Azul, sobre metas e engajamento no ambiente Tech Intensive, o Case Creditas. Eu queria convidar o Renato Gonçalves, diretor comercial de consultoria, vendas e parcerias na Creditas. Seja muito bem-vindo, Ronaldo Gonçalves. Se puder tirar do mudo aí, para a gente poder te ouvir. Vamos lá, o microfoninho está cruzado ainda. Verdade. Tá tudo certo. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Caio? Como vai? Como vai? Tudo bem? Aqui tudo certo? Bem-vindo aí, muito obrigado por aceitar o convite, Renato. Agora o grupo é teu. Beleza, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar a bater um papo. Bom, primeiro, obrigado por todo mundo estar aqui assistindo. Eu sou, como o Caio já me apresentou, eu sou o Renato, eu já estou nessa jornada comercial há muito tempo na minha carreira, mais de 20 anos, e já tentei empreender, já trabalhei muito no mercado financeiro, né, em bancos, instituições financeiras, startups, e agora eu estou na Creditas hoje, eu sou diretor de consultoria e vendas e parcerias, que é o diretor comercial mais parcerias hoje. Então falo muito hoje de B2B e B2C. E pensando num tema aqui para compartilhar com vocês e aprender muito, tentar gerar um pouco de reflexão, eu trouxe muito do que eu vivo hoje no dia a dia e foi até um pouco dessa mudança que eu busquei ao longo da minha carreira. Como é que eu posso me tornar um comercial melhor? Como é que eu posso falar com o cliente melhor? Como é que eu consigo atingir os resultados do business que eu estou, do negócio que eu estou tocando, num ambiente que muda tanto? E foi por isso que eu fiz até essa mudança para Creditas, né? E eu acho que foi muito legal. Eu entrei lá em outubro de 2019, já tem um pouquinho menos de 2 anos que eu estou lá, já tem quase 2 anos que eu estou lá, e sempre, em todo lugar que eu passei, quando você fala, quando eu começo a trabalhar e quando a gente está falando de algum projeto, a gente sempre está falando de receita, venda, originação. Comigo sempre esse papo foi muito constante. E discussão de meta sempre foi um desafio, junto com o time e junto com os executivos do negócio, ou com os outros stakeholders, né? Até mesmo conselho, CEO, todo mundo que é C-level, board. E aí eu tentei trazer um pouquinho do que eu vivo hoje no dia a dia, e algumas dicas eu acho que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Então, a gente começa muito falando disso, né? O que é, aqui é um pouquinho da minha apresentação, quem quiser entrar em contato comigo, tá aí o meu LinkedIn, eu acho que pode tirar um print e anotar, vai ser super legal poder falar um pouquinho mais de qualquer tema de vendas, que eu sou apaixonado sobre gente, né? A gente fala, não tem como falar sobre venda, sobre comercial, sem falar de gente, sem falar de pessoas, e a gente pode trocar um monte de ideia depois lá, junto no LinkedIn, tá? Que é um pouquinho das minhas últimas experiências profissionais. Mas eu queria já entrar direto no tema, né? E eu acho que muitos de vocês já devem ter visto esse gráfico que foi publicado lá pelo Thomas Friedman. Na realidade, quem fez isso é um cientista inglês, o Eric Teller, escritor inglês e cientista, e ele falou muito, esse é o gráfico da adaptabilidade. Ele ficou popular em 2016, quando o Thomas Friedman, que é um colunista do New York Times, ele publicou isso, e aí ele fala muito desses vetores, né? Então você tem aqui no eixo X o tempo. Então, quanto mais para a direita, mais tempo passou, e no eixo Y aqui a velocidade da mudança. E aí ele tem 2 vertentes aqui que são super interessantes, que eu acho que é a grande provocação que vem quando a gente pensa em tecnologia, né? Ele tem uma teoria de que, geralmente, a gente vai chegar uma hora que não vai conseguir, o ser humano não vai conseguir acompanhar a tecnologia. Então ele traz muito essa provocação. Então a tecnologia chega uma hora que ela começa a crescer de maneira exponencial, como a gente está vendo nesse gráfico, né, da tecnologia. Ela vem, a gente vai trabalhando, fazendo um monte de coisa, teste, e daqui a pouco ela cresce. E o ser humano, mais linearmente, que ele vai aprendendo, ele tem um tempo de aprendizado, ele tem um tempo de consolidação daquilo ali que ele vem, da mudança que está acontecendo. E eu trouxe um pouco dessa provocação aqui, porque eu acho que quando a gente fala de mudança, isso tem a ver com tecnologia, mas também tem muito a ver com mudança, que a gente vive isso constantemente, eu pelo menos vivo isso constantemente, eu acho que muitos de vocês também, e as pegadinhas, né, que eu acho que o nosso cérebro, que a gente mesmo prega na gente mesmo, que é a maneira como a gente pensa, que vem sendo criada através da nossa jornada, do que a gente vai aprendendo lá de trás, e das suas experiências, obviamente, então por isso que todo mundo é diferente. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, que eu acho que é uma grande provocação e que eu reflito muito, eu queria tentar propor essa reflexão para vocês, é justamente o que a gente faz com isso. Assim, a impermanência, ela acontece, né, na nossa vida, na vida de todo mundo, e quando a gente fala de tecnologia também. E como é que a gente lida com isso? Né? E aí eu trouxe aqui uma primeira provocação do FOMO, que é o medo de você sentir que você não está conseguindo acompanhar, ou de que você está perdendo alguma coisa. Ficou até muito conhecido naquele filme da Disney, que é o Soul,
que é aquele medo de você não saber o que vai acontecer e o medo de você buscar alguma coisa que não está, e aquilo ali às vezes te paralisa, aquele medo ele faz você não conseguir ir para frente, né? E aí traz aqui um contraponto, que é o JOMO, que é a alegria de você estar vivendo aquilo ali, aquele sentimento, né, do frio da barriga, de você não saber o que vai acontecer. Então, acho que a primeira reflexão que eu queria trazer muito aqui para todo mundo, até antes um pouco de entrar no case, que eu vou falar de meta, de construção de meta, para todo mundo, é falar disso, assim, a gente vai ter que começar a mudar um pouco o nosso mindset de não saber o que vai acontecer daqui para frente, não controlar um monte de coisa, cada vez é mais natural. Mas como é que eu lido com isso? Isso me paralisa, eu fico com medo, ou o que eu preciso fazer para falar, puxa, isso aqui eu não consigo controlar, e até de repente, em alguns casos, falar, poxa, que legal eu não saber o que vai acontecer para frente. Eu vou aproveitar isso, eu vou aproveitar minha jornada, eu vou aproveitar para aprender alguma coisa nova. Então, até antes de entrar um pouquinho no case, né, e falar de meta, eu queria muito trazer essa provocação do FOMO e do JOMO. E falar também desse ambiente tech intensive, que não tem mais jeito, ele está mudando toda hora. Assim, a maneira da gente, a gente pode ir lá para trás, né? Quando começou a energia elétrica, o que mudou na vida de todo mundo? Tinha muita coisa que a gente não sabia o que ia mudar. E muita coisa mudou. Quando a internet começou, a gente não sabia o que ia mudar. E muita coisa mudou. E ainda está mudando. Então, eu acho que isso muito é o que a gente às vezes. E aí a gente fica nessa. Poxa, isso está mudando tão rápido, será que eu consigo acompanhar? O que isso me gera no dia a dia? Né? Porque nós somos seres humanos, a gente está aqui, né? A gente está aqui, o que a gente sente, as nossas emoções acontecem. Não tem como você controlar muito a sua emoção, né? Você consegue controlar muito como você se comporta depois, mas a sua emoção, o que você sente. Não tem jeito. Mas vamos embora lá para o case. Eu acho que vai ser super legal discutir isso aqui com vocês e falar um pouquinho de como eu faço junto com o time e a gente vai descobrindo no dia a dia. Primeiro, quando a gente fala muito de construção de meta, a gente ouve falar muito, né? Meta top-down, aquela meta que vem direto. Não, a meta é essa, acabou, e vamos embora, e o que a gente vai fazer para a gente conseguir atingir essa meta? E a gente fala muito também de meta bottom-up, a meta que vem construída, né, pelo time, por todo mundo. E aí eu pus aqui meio que uma brincadeira de, poxa, que geralmente a alta liderança vai sempre achar que a meta está baixa. E quando você passa isso para o time fala, puxa, essa meta não dá, essa meta é impossível. Como é que a gente faz para conseguir alcançar essa meta no dia a dia? E eu acho que todo líder, né, principalmente um líder do comercial hoje, tem muito dessa tem que fazer muito essa conexão entre o objetivo da empresa, o que a gente está querendo fazer, o sonho grande do negócio, do business, que realmente é super importante você ter um plano de longo prazo e saber qual é o sonho, qual é o propósito da empresa, qual é o sentido que você quer chegar e aonde você vai chegar. E muitas vezes esse caminho ele você não tem uma receita de bolo para saber como você vai chegar nele, em quanto tempo você vai chegar, mas você precisa fazer, enquanto isso, uma interação e construir esse caminho junto com todo mundo que está no business e fazer todo mundo sentir parte daquilo. Isso muito vem na construção da meta, de fazer com que todo mundo construa a sua própria meta junto. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês que é efetivamente o case. Tá? Hoje eu estou falando de uma operação de crédito que a gente tem aqui na Acredita, uma das operações de crédito que eu cuido, que é da esteira. Eu vou falar um pouquinho do funil de vendas hoje. E a gente tinha uma esteira, que é como a gente chama, que é a esteira da operação, desde quando você estou falando de uma operação de site sales, que recebe um lead, né, um user, como a gente chama aqui na Acreditas, diretamente de alguma campanha de marketing, de mídia online, Instagram, Facebook. Então a gente vai lá, faz alguma propaganda, eu estou falando de uma operação de inbound, o nosso user ele vai lá e preenche o formulário, o lead form, para ter acesso para que a gente consiga fazer análise de crédito de um dos nossos produtos. Nesse caso aqui que eu estou dando exemplo, é o crédito com garantia de carro, de veículo. Inicialmente, há 2 anos atrás, um pouquinho menos de 2 anos atrás, há quase 2 anos atrás, praticamente quando eu cheguei na Acreditas, essa operação ela veio melhorando a esteira, a gente veio tendo inovações tecnológicas na esteira que conseguiram fazer com que a operação hoje seja muito mais rápida, muito mais automatizada, o que traz muito menos trabalho operacional para o time comercial e o que traz para o cliente uma experiência muito melhor, né? Até pelo tempo da avaliação de crédito. Mas antigamente, o que acontecia? Você tinha um tipo de lead form, que a gente naquela época achava que era o melhor lead form possível, com um monte de campos que o cliente precisava preencher, e muito cliente não chegava até o final, ou então, hoje mesmo, para você conseguir fazer uma avaliação de crédito no cliente, você precisa de algumas autorizações do cliente. Vou dar um exemplo, a gente precisa de autorização do Banco Central para que a gente possa consultar
as informações do cliente no Bacen, né, para olhar comportamento financeiro dele na hora que a gente vai fazer um crédito. E isso era uma funcionalidade que a gente não conseguia botar lá diretamente na proposta. Então, praticamente quase todas as propostas a gente tinha que ligar para o cliente sem passar por análise de crédito antes, pela avaliação de crédito antes. Então, ou a gente ligava para que o cliente ele preenchesse a proposta e finalizasse a proposta, para depois ela fosse para análise de crédito, ou então para pegar essa autorização do Banco Central, por exemplo, que é o exemplo que eu dei para vocês. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Né? A gente tinha um tempo enorme hoje que a gente gastava no funil de vendas. Por quê? Primeiro, a gente tinha que falar com todo mundo, e inclusive falava com um monte de cliente, que ia pegar um monte de informação e um monte de autorização que eu não ia conseguir aprovar depois, porque só depois que eu conseguia fazer análise de crédito. Depois que a gente fazia análise de crédito, aí sim que a gente falava para o cliente que o cliente era aprovado e a gente seguia na esteira, como a gente já fala aqui, de vendas ou no funil de vendas, para que a gente conseguisse concluir o crédito. Aí pedir documentação, finalizar e efetivamente realizar o depósito na conta do cliente do crédito, com garantia lá. Ao longo do tempo, o que isso aconteceu? A gente tirou essa parte, estou tentando dar um exemplo aqui, a gente tirou essa parte roxa, que era essa parte de que eu precisava ter alguém que precisava ligar para o cliente que não estava aprovado para preencher ou terminar de preencher o formulário, o lead form, ou pegar alguma autorização para que eu consultasse no Bacen. A gente conseguiu automatizar esse processo na esteira, através de tecnologia, várias interações que a gente teve, vários algoritmos que a gente usa aqui na Creditas, para fazer isso de uma maneira mais simples e melhor para o cliente. Então a gente tirou essa etapa. O que aconteceu? A operação ela ficou muito mais simples. Por quê? Porque todo cliente que o nosso consultor falava agora era um cliente que já estava aprovado. Então vocês imaginem como isso afetou a conversão de clientes, né? de users que viraram clientes que efetivamente conseguiram crédito, que a gente chama aqui de originação. Então, através de um processo de tecnologia, a gente conseguiu melhorar a vida do consultor. Ele não precisava agora falar com um monte de cliente, que ele ia pegar um monte de informação ou pegar um monte de autorização para depois passar para avaliação de crédito. Na própria avaliação de crédito, a gente aprovava um monte, mas negava um monte de cliente também, e depois você passava para as etapas seguintes, que era de coleta de documentação e efetivamente o pagamento do crédito. Ele não precisava fazer mais essa etapa do funil. A operação ela ficou muito mais eficiente. Necessariamente, a gente conseguiu ganhar produtividade. Por quê? Porque agora, em vez de eu falar com um monte de cliente que eu não sabia se ia ser aprovado, agora eu falo com todo mundo que já é aprovado. Isso, necessariamente, ele não trouxe mais trabalho para ninguém. Ele trouxe, pelo contrário, um trabalho muito mais efetivo, porque eu já falava com pessoas que já atendiam o crédito. Então, se eu conseguia falar antigamente com 20 clientes, e desses 20 clientes eu aprovava 15, 14, 13 clientes, 12 clientes, para seguir a próxima etapa, e alguns desses não conseguiam, agora eu continuo falando com os mesmos 20 clientes, só que agora eu consigo levar todos esses clientes até o final da venda, no caso aqui, da concessão de crédito. Então vocês imaginam, que durante esse caminho todo, o que aconteceu com a meta? Né? Então, assim, você tinha uma meta muito menor antes, porque a gente não podia fazer uma meta como se todo mundo já tivesse aprovação de crédito, porque tinha uma etapa anterior do funil. Quando a gente eliminou essa etapa, a meta aumentou muito. Mesmo que todos os nossos consultores tivessem o mesmo trabalho. E como você faz isso hoje? Né? E assim, eu falei, isso não foi de uma hora para outra que aconteceu. Essas mudanças foram acontecendo de pouquinho em pouquinho. Enquanto isso, como é que a gente dimensiona isso na meta? Esse era o grande desafio, porque se a gente soubesse, qualquer pessoa soubesse, que essa entrega ela ia acontecer certamente no dia 1º e a gente fosse prever exatamente o impacto daquilo na meta de todo mundo, e quando eu estou falando de consultor ou de vendedor, a gente está falando de remuneração variável, a gente está falando de motivação, de engajamento, de um monte de coisa, a gente faria isso. Mas isso é muito difícil em todos os negócios que a gente tem. Então, o que a gente fez em relação a aprendizados, quais foram os aprendizados que aconteceram ao longo desse tempo, que tornaram isso de uma maneira, que são as dicas que eu quero dar aqui para vocês, e para compartilhar com vocês, e fazerem vocês refletirem se funcionam para os negócios de vocês. Né? Então, eu acho que eu estou chamando aqui de metodologia de harmonização, mas um ponto que eu defendo sempre hoje, em qualquer instituição que eu trabalho hoje, a meta, ela só é meta quando ela é factível e todo mundo entende que ela é factível. Esse é o primeiro ponto. Porque se eu não acredito na meta, se hoje eu não acredito na meta, eu não vou me engajar
para buscar aquela meta que eu acho que é impossível. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, na prática, como é que a gente aplicou isso? Falando de um ambiente tech intensive, que tem um monte de entrega de tecnologia que é prevista, que às vezes acontece e tem o impacto esperado, às vezes acontece, tem um impacto muito melhor do que o esperado, e às vezes acontece e não tem o impacto esperado, às vezes não acontece naquele mês. Então, uma coisa que a gente combinou foi, só vamos pôr o impacto de qualquer entrega de tecnologia ou de qualquer melhoria no processo depois que isso tiver acontecido. Então, a gente às vezes ficava se martirizando muito, então às vezes a gente ficava durante muito tempo falando, não, vai acontecer nesse mês, então já vamos aumentar a meta agora nesse mês, porque a gente já sabe que vai acontecer. Se isso não acontecia, gerava muito desengajamento para todo o time, porque todo mundo não conseguia chegar na meta porque aquela entrega não era realizada. Por mais que você, no final, ajuste meta e não impacte na remuneração variável de todo mundo, todo o time passou todo aquele mês desengajado numa meta que ele não acreditava. Então, isso era uma dificuldade. A gente falou, poxa, por que a gente não muda isso? Tudo bem, se a melhoria acontecer e a gente estourar de meta, não tem problema. Todo mundo vai ultrapassar a meta, vai superar a meta, todo mundo vai ficar super engajado, super motivado, né, no dia a dia. E aí, depois que já aconteceu e todo mundo já comprovou que aquilo ali é uma realidade, a gente insere isso na meta do próximo mês, do próximo quarto, enfim, do próximo ano, de acordo com o que a gente vai fazer. Então, isso foi uma melhoria, né, que a gente fez. Então, estou falando de um ambiente tech intensive. Isso era só uma decisão. Era só a gente conseguir alinhar o jogo com todo mundo, que a gente conseguiria fazer isso hoje. Então, poxa, vamos ajustar a meta, vamos pôr a meta hoje do time, depois do time comercial, depois que a entrega ou a mudança do processo aconteça efetivamente. Isso quer dizer que o nosso negócio precisa ter aquela meta? Não. Porque quando a gente fala de meta hoje, existe muito esse trabalho da gente, de todo mundo, né? De todo mundo se sentir dono daquele resultado como empresa. Né? E como já se sente hoje, né? Área de tecnologia, no meu caso, área de tecnologia, crédito, operação, pós-venda, enfim, todas as áreas que a gente possa imaginar hoje se sente na meta. Então, quando você está cuidando de um negócio efetivamente, você pode prever aquela meta para o seu time comercial, que vai deixar o seu time comercial completamente engajado, e fazer uma outra meta, que é a meta da gente, da empresa, do negócio, da unidade de negócio. E ali, você pôr o esperado de cada melhoria de tecnologia, ou de processo de venda, ou de entrada de operação que vai acontecer. E você mede aquilo ali também. Só que se aquilo ali acontecer, ótimo, você tem todos os outros stakeholders compartilhando daquele resultado e acompanhando se aquilo ali está acontecendo ou não está acontecendo. Mas se não acontecer, isso não envolve o engajamento do seu time comercial. Porque ele sabe que se acontecer a entrega, ele vai ter um mês muito bom e depois a gente vai ajustar a meta naquilo ali e vai ser excelente, a gente vai estar crescendo, vai estar rampando, que é o caso da gente aqui da Acreditas. E se isso não acontecer, aquela entrega, isso não vai impactar a meta dele, porque a meta dele foi construída baseado num cenário conhecido. Óbvio que tem desafio, óbvio que tem combinados diferentes, mas combinados que a gente consegue fazer junto com o time. Então, começa a existir esse encontro da meta top-down com a meta bottom-up. E aí, eu acho que eu já até falei isso aqui um pouquinho antes com vocês, porque o papel da liderança, dos times comerciais, de qualquer liderança hoje, seja de um team leader, de um supervisor, de um coordenador, de um gerente sênior, de um head, de um diretor, de um VP de vendas e muitas vezes do CEO da empresa, hoje é justamente a gente conseguir fazer essa conexão entre o que a gente quer chegar, e a gente sempre quer chegar no melhor resultado o mais rápido possível, todo mundo quer isso, mas isso não pode atrapalhar o engajamento do time, da gente fazer isso e pôr uma meta impossível para todo mundo. Senão, você acaba deixando todo o time não vai acreditar na meta que está acontecendo todo mês, ele não vai acreditar, isso vai aumentar o turnover hoje, e vai aumentar muito do time falar, poxa, cara, eu não sei se eu acredito nessa meta, eu não acredito nessa meta. Quando você usa essa metodologia aqui, quando eu comecei a usar essa metodologia aqui, todo mundo acredita muito na meta, todo mundo parte. Então hoje, quando o pessoal não atende, não está no run rate da meta na primeira semana, no primeiro dia, no segundo dia, todo mundo fala, poxa, vamos embora, vamos acelerar, puxa, tem que dar um gás. Isso acontece naturalmente com todo mundo, porque todo mundo sabe que já aquilo que está sendo proposto é factível, é realizável. Então, assim, eu acho que esses são os grandes aprendizados. Então, só para voltar um pouquinho e tentar dar uma resumida no que a gente disse. Né? Então, ambiente tech intensive, ambiente de mudança, eu acho que a gente pode aplicar em qualquer cenário hoje, mas vamos falar do tech intensive de mudança, onde a gente tem muita entrega de tecnologia e produto, ou mudança de venda, ou a empresa está crescendo muito rápido, ou está contratando muita gente o tempo inteiro para você conseguir acompanhar o resultado. Então, você tem muito esse ambiente tech intensive que tem muita mudança hoje no negócio, no business.
Pessoal, vou pedir desculpa aqui que eu estou em Moema, eu moro em Moema, em São Paulo, para quem conhece, tem um avião aqui que fica passando e faz esse barulho. Então, falando desse ambiente tech intensive, que tem muita entrega de tecnologia. Meta só é meta quando é factível e todo mundo acredita. Então, se eu vou ter uma entrega no final do mês, no início do mês, mas não é uma entrega que não aconteceu, ela só vai impactar na meta do time no mês seguinte, depois que ela aconteceu. Isso faz com que todo o time fique super engajado e acredite sempre na meta. Tá? Então, acho que esse é um pouquinho do case que eu queria trazer para vocês, e o papel da liderança de fazer essa conexão, porque muitas vezes você vai ter que ser firme, né, de falar, poxa, dá para a gente fazer isso? Dá para a gente bater 120% da meta esse mês, se acontecer essa entrega que você está falando, que vai deixar todo o time engajado? Ou você prefere bater 80% dessa meta se não for entregue e o time ficar completamente desengajado? É uma escolha. É uma escolha que a gente precisa fazer para o nosso time. Tá? E aí, eu até disse lá em cima, porque é tudo sobre pessoas. Independente se você tem muita tecnologia, se o cliente está num processo self-service, olha que eu estou falando da Acreditas, que é a maior plataforma de crédito com garantia, a gente faz muita coisa self-service, sempre você vai ter uma apetite de negócio que você vai falar com o cliente, e você vai depender de pessoas. Ou quem de tecnologia, ou o desenvolvedor, ou a pessoa que está lá fazendo e descobrindo, conversando com o pessoal de negócio, como vai ser a melhor maneira de conseguir dar uma experiência legal para o cliente, para ele consiga concluir o funil de vendas, é uma pessoa também. Então, essa conversa entre todo mundo é super importante para que todo mundo esteja alinhado e consiga atingir o resultado o quanto antes, que é o nosso objetivo aqui, né, de fazer um negócio, fazer. E eu acho que não dá para deixar de falar nisso sem falar de cultura de crescimento. Eu acho que todo mundo ouviu muito falar eu até trouxe aqui o exemplo do Mindset, que é o livro que todo mundo falou, e eu acho que é super importante quando você fala muito de cultura de mindset de crescimento, em vez de mindset fixo. Mas sendo um pouco prático em relação à rampagem em meta, né? Para me ater aqui a uma parte mais técnica, um pouco de vendas e de case. Uma outra coisa que é super importante que a gente faz aqui é rampagem dos consultores que estão começando numa das operações que eu tenho hoje, por exemplo. Tá? A gente querer dar uma meta rápida para uma pessoa que está entrando e está aprendendo o negócio, mesmo que ela tenha experiência, porque ela tem que ter o tempo dela de maturação para conseguir aprender o produto, conhecer o produto e se adaptar àquela cultura, ou começar já a contribuir para a cultura daquela empresa, é diferente da meta de profissional que já está lá há mais tempo, que já está maduro. Então isso é super incrível que a gente faz aqui, né? Obviamente com apoio de muita gente boa. A gente tem uma área de academia, de universidade corporativa aqui na Acreditas que se chama Academy, que é incrível, que dá muito suporte, e ela acaba construindo esses programas para todos os consultores nossos que entram no nosso dia a dia. Então, só para a gente exemplificar para vocês o que acontece, dar um pouco de fatos. Quando qualquer colaborador hoje, qualquer tripulante, como a gente chama aqui na Acreditas, começa aqui na empresa, ele tem uma semana de onboard, para falar muito de cultura com todo mundo, vai conhecer as áreas, como é que funciona o negócio, o que vai acontecer. Quem é consultor de vendas do time comercial, tem mais 3 semanas, que a gente chama, nessa operação que eu desenho, por exemplo, de starters, que ele fica 3 semanas estudando, conhecendo o produto, olhando técnicas de vendas, a gente trabalha muito com spin aqui, que é muito investigativo, e depois desse um mês, que ele vai para a operação. E a gente chama que ele vai para o mês 1 dele de operação. A meta que esse consultor tem no mês 1 é menor do que a meta dele que ele tem no mês 2, que é menor do que a meta dele que ele tem no mês 3. Só a partir do mês 4 que a meta dele é igual à meta de um consultor mais maduro na operação. Por que isso? Porque isso dá esse gás para ele. Isso dá esse engajamento. Ele fala, poxa, eu consigo fazer isso aqui, é factível fazer isso aqui, eu já não me sinto pressionado para poder fazer isso aqui. E lá no M4, ele já está com a barra alta, porque a gente sempre trabalha com barra alta no comercial, isso tem tudo a ver com pessoas também, a gente que é do nosso lado, gente que é boa, a gente que está engajado hoje no dia a dia, mas ele consegue construir isso. Então, muitos consultores já até começam a entregar a meta de M4, né, do mês 4 aqui da operação, sem considerar esse mês 0 que ele passou só treinando, já muito antes, no M2, no M3, no terceiro mês dele que ele está, ou no quarto mês que ele está aqui com a gente, não no quinto mês, que é quando ele vira um M4, que a gente chama aqui. Então, isso é super importante se a gente consegue fazer isso hoje. Né? O M1, e isso também acontece de uma maneira diferente quando a gente tem tripulantes que mudam de área. Então, se ele muda de uma área para outra área, poxa, você já vai dar uma meta de uma pessoa madura naquela outra área que já conhece lá, que já está há bastante tempo? Não, vamos pensar numa meta adequada, diferente, para que ele tenha esse engajamento. Tá? Então, acho que isso é super importante. Ciclo de treinamento, avaliação de feedback.
não tem como não falar de meta, como qualquer outra coisa, como conexão com o nosso time, sem falar isso. Então, os ritos que todo time comercial tem gente que tem rito semanal, rito diário, dependendo do time, mas a gente não abre mão aqui também de uma cultura muito forte de one-on-one, onde você está geralmente com seus liderados, onde você está com seus liderados uma vez por semana, e às vezes, eu falei, às vezes porque você faz um skip level, você ainda está, além dos seus liderados, com os liderados dos seus líderes diretos, porque é super importante. E óbvio, aqui no meu caso, eu tenho hoje sessões constantes, uma vez por mês, com o meu time de consultores, que estão lá fazendo o dia a dia. Isso é super importante para o engajamento de todo mundo. E para mim é super importante também. Por quê? Porque começo a entender o que está acontecendo, como é que está o clima, o que está quente, o que não está quente, o que está acontecendo, o que o time está pensando, o que ele não está pensando, com as suas maiores críticas. Então, gera muito essa aproximação de todo mundo e garante essa cultura horizontalizada, que eu acredito muito, né? Hoje, esses níveis que a gente tem hoje de liderança, de team leader, coordenador, gerente, o nome que a gente quer dar, ele tem que acontecer para a gente aproveitar o capital humano, não para gerar uma hierarquização e ninguém ter voz. Né? Pelo contrário, ele tem essa hierarquização de vez em quando, você tem esses níveis de liderança hoje, justamente para você poder questionar, para você poder provocar, porque as pessoas têm uma visão diferente do que a gente está fazendo. Então, hoje, se eu tenho um head, eu estou conversando com ele de um tema, é muito importante que ele fale a opinião dele, do que está acontecendo, e assim, sucessivamente. Porque senão, só tem ruído de comunicação. Você não consegue tirar o que é mais importante, que é o capital humano das pessoas, a voz delas, o que elas estão fazendo hoje no dia a dia. Que tem a ver com isso, que é o empoderamento do time. Horizontalização, uma hierarquia horizontalizada, né? Hierarquia, na verdade, né? Uma cultura horizontalizada, onde todo mundo tem voz, muito fácil falar de você criar isso, mas se você não cria ritos ou rituais que você dê voz para as pessoas genuinamente, que você como líder não vai falar e vai deixar as pessoas falarem, que as pessoas vão parar e vão contar, e você vai jogar pode ser direcionado com um tema específico, pode ser uma coisa livre, dependendo do momento, mas dar voz para as pessoas é super importante. E quando você fala de meta, é mais ainda. Isso não quer dizer que você vai... A pessoa, não, eu tô achando que a meta tá baixa. Pô, a meta tá baixa por quê? Por que você acha que a meta tá baixa? Olha, a meta tá super factível por causa disso, ela foi construída dessa maneira, você entendeu? Então, toda vez que a gente tem construção de meta ou vai divulgar alguma meta, existe muito esse momento de fazer o bottom-up com a liderança, olhar qual é o nosso desafio aqui como empresa no curto, inclusive, né, médio e longo prazo de resultado, e falar como a gente consegue chegar ali, de alguma maneira. Isso é super importante também pra gente. Mas dar voz, se eu estou numa empresa hoje, se eu, Renato, estou numa empresa hoje que eu não tenho voz, que eu não posso dar minha opinião, poxa, será que é ali que eu tenho que estar? Então, eu pelo menos valorizo muito isso, e eu vejo que muita gente que eu trabalho hoje também valoriza. Então, eu acho que essa parte de dar voz para as pessoas é super importante. E aí eu acho que só para tentar aqui tangibilizar o que significa em termos de cultura, que é o que eu estou trazendo muito aqui para vocês, para todo mundo, aqui são algumas certificações da Acreditas hoje, ela acabou de ser credenciada, a empresa, a Acreditas existia como Bank Fácil desde 2006, mas eu acho que virou unicórnio no ano passado, teve integração com o Bicred, que é uma outra empresa agora, mas a gente fala muito de evolução de cultura, a gente tem mais de 2.000 tripulantes, como a gente chama, mas há um ano atrás a gente tinha menos de 1.000. É muito louco, né? 1.500 tripulantes, vai crescendo, a empresa que está em rampagem, está crescendo super rápido, mas com essa evolução de cultura, né? De dar voz para as pessoas, de mindset de crescimento, enfim, de estar aqui junto aprendendo, todo mundo aprendendo, aproveitar o capital humano que está aqui trabalhando junto com a gente. Então, eu acho que não é à toa que isso traz essas certificações, né? Ou de melhores empresas para trabalhar, ou eu acho que certificada pela Great Place to Work, a gente recentemente saiu como melhores do ESG, então eu acho que é muito legal, tinha muita empresa grande ali, foi um baita privilégio, a gente pega Acreditas ali, no meio de um monte de empresa que tem muito tempo, que está fazendo um monte de ação de governança, e ver que o que a gente já está fazendo já está sendo notado pelo mercado, e também em 2020 a gente teve esse ranking de consciência 2020 como empresas humanizadas. Por que isso? A gente está falando de gente o tempo inteiro. A gente está falando de gente com gente, né, que são os nossos clientes. Então, isso é super importante. Então, eu acho que, espero que eu tenha conseguido trazer para vocês aqui um pouquinho de provocação, na verdade, para todo mundo, e que vocês possam pensar nisso. Poxa, como é que vocês estão construindo a meta de vocês? O time está engajado? O time está participando? Faz sentido? Tem muita mudança? O desafio está muito alto, o desafio está muito baixo em alguns momentos. O que a gente pode fazer para refletir, para ter todo mundo? Ninguém gosta de meta baixa, não. A gente gosta de ser desafiado, mas a gente gosta de ser desafiado em alguma coisa que a gente consiga fazer e consiga atingir.
para a gente se sentir reconhecido, na verdade. Então isso é super importante. Muito obrigado pela atenção de todo mundo aí que está assistindo, espero que vocês tenham curtido. Poxa, se tiver alguma crítica, alguma coisa que possa melhorar, podem fazer lá no LinkedIn para mim. Enfim, eu acho que a gente abre agora um pouquinho para perguntas, se vocês tiverem. Tá bom? Muito bom, Renato Gonçalves. Esse foi o nosso diretor comercial de consultoria, vendas e parcerias na Creditas e trouxe a palestra Metas e Engajamento em um ambiente Tech Intensive, o Case Creditas. Renato, sensacional. Eu estou inspirado por algumas das coisas que você colocou aqui à frente. Eu queria lembrar a quem está assistindo aqui, os nossos tripulantes, vou usar o mesmo termo que o Renato colocou aí, de quem está entrando e está participando da Creditas. Pode usar o Telegram para fazer as perguntas. O Renato Gonçalves, inclusive, é convidado do nosso Telegram para que vocês possam perguntar a ele, inclusive depois que a palestra tiver terminado. Eu tenho 2 perguntas aqui que eu acho que, para mim, me deixaram com uma super de uma vontade de fazê-las e eu vou para cima aqui. Olha só, teve uma coisa que você trouxe nos aprendizados, Renato, que me chamou muita atenção. E é a partir da realidade vivenciada que no próximo mês, com incremento de resultado, você incorpora isso na meta, né? Ou seja, cada área de negócio vai ficando satisfeita com a entrega da equipe de vendas, isso é incorporado com propriedade. Foi essa terminologia que você trouxe. A minha pergunta, assim, é exatamente conforme performance? Ou seja, eu tenho, então, metas que são construídas diferente para cada novo tripulante, ou isso tem um grande benchmark que eu travo? Eu pergunto isso porque isso vai soar quase que incrédulo para algumas empresas, né? Não, meta é meta, quem bate, bate, quem não bate, tá fora. Como é que é isso para vocês lá? Então, a gente tem a meta do business, que é o nosso guideline, onde a gente quer chegar. Mas quando a gente fala de time comercial, e eu acho que o grande desafio é esse, como é que eu atinjo aqui, como a gente aqui que está na liderança consegue atingir essa meta de uma maneira que seja factível. Então tem tudo que é objetivo. Capacity do time, investimento que a gente tem, olhar o funil de indicadores e histórico para ver como é que a gente vai seguir. Mas, no final das contas, eu acho que o importante é, gente que está começando precisa ter uma rampagem, você consegue um tripulante muito mais engajado quando você faz, então eles têm metas diferentes, sim. Outro ponto sobre metas diferentes é sobre senioridade do teu time, do teu vendedor. Então, hoje eu tenho um consultor sênior, um consultor pleno e um consultor júnior. As metas são diferentes dessas pessoas, porque elas têm senioridades diferentes. Então, os consultores, os vendedores, eles têm metas diferentes, sim, de acordo com o tempo que eles chegaram, ponto de atenção para a rampagem, que é o início da jornada dele aqui junto com a gente, e de acordo com a senioridade que ele tem na empresa, que vai ter muito a ver com a entrega que ele veio trazendo durante todo esse ciclo. Então, acho que esses são os grandes pontos aqui para ressaltar. Tá? Sensacional, Renato. Toma coragem, né? Porque ao mesmo tempo que eu estou recebendo no onboarding que ele é razoável, ele é humano, ele é decente, né? Eu também posso, em algumas empresas, despertar um incômodo naqueles que estão brigando pela meta há algum tempo, mas eu preciso mostrar que eles também tiveram o tempo deles, né? De ter essa rampada. Eu acho isso sensacional. Exato. Muito, muito humano. Parabéns. A outra pergunta que apareceu aqui para nós é o seguinte, com relação ao ciclo de treinamento, avaliação, os feedbacks constantes que vocês criaram na cultura de crescimento, né? Eu achei muito bom essa lógica do M1, M2, M3, M4, e já poder listar, ó, fulano está no M3, então assim, portanto, temos que esperar tal resposta dele, né? O que eu queria saber é o que você acabou não comentando aqui, mas deu um sinal de que é o que vocês fazem. Eu queria ter a certeza. Como a gente tem esses feedbacks constantes, quando a gente tem registro de feedback, rola o feed forward, que é a alimentação de volta, né? E a pergunta é, hoje, Creditas tem estruturado uma retroalimentação desses feed forwarders para que a gente tenha, no limite, mais insights desses novos entrantes, para que a gente faça um programa cada vez melhor? Isso já é feito? Isso é feito de maneira tácita ou isso é expresso via sistema? Como é que está isso hoje? Ó, no momento de rampagem, ele é muito... esse time de rampagem que eu estou falando para vocês, ele inclusive tem uma coordenação de vendas separada, só para vocês terem ideia do restante do time, tá? Caramba. E ele é muito integrado justamente ao Academy, que é a Universidade Corporativa, para que toda a trilha de treinamento que a gente tenha e de desenvolvimento do colaborador esteja em constante atualização. O negócio muda e coisas novas acontecem hoje no dia a dia. Então, vou falar um pouquinho do que a gente tem. A gente tem hoje uma plataforma de performance review que acontece para todo mundo de 6 em 6 meses, que é o oficial aqui da Creditas. No time comercial, quando olha, a gente tem uma aplicação de Nine Inbox que a gente faz, que é por competências e resultado mensal de cada tripulante que a gente insere numa ferramenta que a gente tem aqui,
para poder acompanhar tanto a parte comportamental, né, de competências que a gente fala hoje aqui. A gente tem um job design super legal feito, de acordo com a senioridade de cada um dos tripulantes, que a gente observa a flexibilidade cognitiva, liderança inspiradora, enfim, tem vários comportamentos que a gente olha, e o eixo X, que é o resultado dele. Então essas conversas acontecem mensalmente para justamente ter essa volta, né, do consultor. Por que são importantes essas reuniões? A gente tem, e aí eu ressalto mais uma vez que a gente está falando de pessoas. Porque a regra, ela é para você ter um direcionamento. Mas quando você fala de pessoas, você tem que olhar o que está acontecendo com cada pessoa do seu time. Então, às vezes, você tem uma pessoa que está super desengajada no seu time porque está passando por um problema de família. Às vezes, você está com uma pessoa super desengajada no seu time porque ela não se adaptou, ela não tem o perfil para fazer aquele trabalho, ela não gosta de ligar, e ela já falou isso. E aí é diferente o output de cada uma dessas relações. Então, a gente tem uma ferramenta hoje aqui na Acreditos, que olha esse ciclo de performance review de 6 em 6 meses, e aqui no time dos consultores comerciais, a gente tem essa ferramenta de Nine Box, que a gente olha mensalmente com o consultor, com o colegiado depois de todo mundo, e fica nesse. Então, tem um feedback que acontece nos one-on-ones e no que a gente está falando, e a gente pega isso que está acontecendo com o tripulante, e ele vai falar o que vai acontecer, e tem um colegiado que vai avaliar isso. Eu acho que essa parte de você ter um colegiado para ouvir e ter mais gente discutindo do que está acontecendo com aquela pessoa, traz muito input positivo para a gente falar, poxa, quando a gente acha que uma pessoa está desengajada porque ela não tem perfil da vaga, não fica em alguém, em uma pessoa, aquela decisão. E, puxa, quando a gente fala, poxa, é legal a gente poder falar para a pessoa, cara, relaxa, você está tendo dificuldade, mas você está engajado, você vai ter mais tempo. Não tem problema, fica tranquilo, tá? Então, acho que é legal comentar sobre isso também. Opa, perdi vocês, não? Perdi vocês, não? Vocês estão me ouvindo? Som, teste 1, 2. Eu acho que eu fui desmutar aqui e alguém me mutou em cima. Então, foi me desmutou junto. Olha só, o Zezo perguntou o seguinte para você, Renato. Vocês fazem medição de performance por safra de contratação? Se sim, quais ações tomadas para performances menores? Parte disso o Renato já respondeu, né? Que é, quando eu estou numa safra que tem o seu benchmark, eles não vão tratando a pessoa que tem menor performance como se ela fosse um número. É muito humanizado, certo, Renatão? Exatamente. Assim, e hoje, quando eu estou falando de time comercial e da meta do mês, é óbvio que a gente acompanha tudo por safra, mas a gente olha a visão produção, né? Que é o que está na mão. Então hoje, só dando um exemplo para vocês, eu olho o crédito, mas eu olho um outro indicador que está na mão dele, que isso aí é uma outra conversa, né? De qual meta a gente dá para o nosso time, né? Que é o indicador. E aí, poxa, quanto mais ficar dando um monte de indicador para alguém como meta, como é que você vai focar, né? Então, assim, poucos indicadores, mas voltando, a gente dá uma meta em visão de produção, mas olhando o que está acontecendo ali e a rampagem dele, enfim. Então, é muito o que você disse, tá, Caio? Perfeito. Renato Gonçalves, que é diretor comercial de consultoria, vendas e parceria na Acreditas. Muito obrigado, Renato, por ter aceito o convite. Para nós foi uma honra ter você com esse conhecimento super engajado e up-to-date no nosso Fórum de Gestão Comercial 2021. Obrigado você, Caio. Obrigado a todo mundo que está assistindo aqui. Espero que eu tenha ajudado um pouco, pelo menos, a todo mundo se provocar um pouco em relação a isso. E como eu disse, quem quiser conversar, bater um pouco, falar sobre vendas, comercial, B2B, B2C, me adiciona lá no LinkedIn e a gente bate um papo, tá bom? Um grande abraço, espero que vocês aproveitem. Parabéns pelo evento, pessoal.